Quer saber quais são os cuidados na compra do seu imóvel rural? Quais são os pontos de atenção que você deve ter na hora de fechar o seu negócio? Como analisar os riscos envolvidos na compra do imóvel rural? Então, assista esse vídeo até o final para saber comprar o seu imóvel rural com segurança. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu te ajudo a resolver problemas jurídicos, a diminuir os riscos dos negócios da sua empresa e também proteger o seu patrimônio e a sua família. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no sininho que está abaixo e se inscreva para receber todas as semanas as nossas orientações jurídicas gratuitas sobre planejamento societário, planejamento patrimonial e planejamento sucessório. Se o tema imóveis te interessa, também não deixe de assistir os outros vídeos que nós temos aqui no canal sobre esse tema, onde a gente aborda os cuidados necessários na hora da compra de um imóvel urbano, lote, apartamento, sala, loja comercial, enfim. Temos diferentes vídeos aqui no canal que ensinam como comprar esse imóvel urbano com segurança. Mas no vídeo de hoje nós vamos tratar do imóvel rural, da compra de imóveis rurais. O que define se um imóvel é rural ou urbano é justamente a sua destinação. O conceito de imóvel rural está descrito lá no artigo 4, inciso 1 da Lei 4506, de 1964, chamado Estatuto da Terra, e o artigo 5º do Decreto 55891 de 65, que justamente regulamenta esse Estatuto da Terra. Um imóvel, então, é considerado rural quando for constituído por uma área contínua, mas que é destinada à exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, independentemente da sua localização. O imóvel rural, então, não se caracteriza como rural por se localizar na zona rural, por exemplo, de um município. O que configura o imóvel ser ou não rural é a sua destinação agrícola, pecuária ou agroindustrial. Por isso, inclusive, é que é possível ter imóveis rurais dentro de perímetros urbanos de cidades, desde que a sua destinação seja própria de um imóvel rural. Bom, eu recomendo então os seguintes cuidados na compra desse imóvel rural. Primeiro, para que você possa efetivamente registrar a transferência de um imóvel rural, será imprescindível verificar a área do terreno, se ela está de acordo ou não com a fração mínima de parcelamento, a FMP, lá do município onde ele está localizado, nos termos do artigo 8 da Lei 5868 de 72, que criou o Sistema Nacional de Cadastro Rural. Essa fração mínima, chamada fração mínima de parcelamento do solo, que é também conhecida como módulo rural, é a menor área possível de uma propriedade rural para ela ser desmembrada. O tamanho dessa fração mínima é estabelecido pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e isso varia de acordo com cada município. Justamente para quê? Para garantir que esse módulo rural, que é o parcelamento mínimo, tenha a possibilidade de exploração daquele imóvel como rural. O segundo cuidado, verificar se este imóvel está com a sua localização georreferenciada pelo Sistema Geodésio Brasileiro. O georreferenciamento é obrigatório para qualquer imóvel rural no caso de desmembramento, remembramento ou parcelamento do solo. Mas, para a transferência de propriedade, que seria a compra e venda, ele é obrigatório de acordo com um cronograma de prazo que já foi estabelecido lá atrás, em 2001, pela Lei 10.267 e pelo Decreto 4459 de 2002, que varia então de acordo com a extensão da área do terreno. Mas esse georreferenciamento, inclusive, a partir de 2025, vai ser obrigatório para todos os imóveis rurais.
e ele é necessário para obter o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, CCIR, e também vai ser necessário para fazer o registro dessa transferência da titularidade no cartório, independentemente do prazo previsto na lei. Terceiro, é importante você extrair a matrícula atualizada no cartório de registro do imóvel. Essa matrícula é o documento que contém todos os atos relacionados com o imóvel, especialmente a identificação dessa área, o proprietário atual, as construções, as accessões que existem no terreno, eventualmente se tem ônus que recaem sobre o imóvel, como penhora, hipoteca, cédulas de crédito, alienação fiduciária, e também a existência de processos judiciais que possam inviabilizar ou tornar arriscada a própria transferência do imóvel ou eventualmente do parcelamento. Inclusive, considerando que algumas matrículas, que é esse documento referente ao imóvel, são muito extensas e complexas, existe a chamada certidão de situação jurídica do imóvel, que eu tenho até gravado um vídeo aqui no nosso canal. E ela pode facilitar a interpretação da própria matrícula, porque ela traz o resumo da situação registral atual do imóvel. Quarto cuidado, verificar se esse imóvel tem o CCIR, o Certificado de Imóvel Rural, que vai ser o documento exigido para toda e qualquer alteração de área ou de titularidade no cartório de registro de imóvel. Para obter esse CCIR, o imóvel deverá estar registrado no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que é a base de todos os dados de propriedades rurais que estão registradas no INCRA. Quinto cuidado, levantar se esse imóvel tem ou não tem dívidas. Será imprescindível também tirar a certidão de quitação do ITR. O ITR é o imposto que está ligado à propriedade rural, assim como a gente tem o IPTU para a propriedade urbana. Neste caso, o imóvel rural pode ter dívida ou não de ITR, e se ele for transferido sem a quitação do ITR dos anos anteriores, a dívida vai ser assumida e poderá ser cobrada desse novo proprietário. Por isso que é importante verificar e pedir a quitação do ITR dos últimos 5 anos para o proprietário atual. Sexto cuidado, o comprador deverá então checar as limitações e obrigações decorrentes da reserva legal e da área de preservação permanente que tiver eventualmente sobre o imóvel. A área de preservação permanente, que é a APP, e a reserva legal estão definidas no artigo 3 da Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal. Essa reserva legal é uma área de cobertura de vegetação nativa que deve ser mantida de maneira obrigatória em todos os imóveis rurais. E para os imóveis fora da região da Amazônia, essa área legal tem o tamanho de 20% do perímetro do imóvel. Já a APP é uma área que é protegida e regulada por lei e restrita da atividade humana, independentemente se tem ou não tem a vegetação nativa e se o imóvel é rural ou não. 7. Levantar as informações atualizadas não mais sobre o imóvel, mas sim sobre o vendedor. É recomendável que se providencie 8 certidões do vendedor pela internet ou com a ajuda do profissional. 1. É a certidão de distribuição de ações cíveis e criminais expedidas pelo Fórum. 2. A certidão de distribuições de ações expedidas pela Justiça Federal. 3. A certidão de distribuições de ações judiciais expedidas pela Justiça do Trabalho. 4. A certidão negativa de protesto, que é expedida pelo cartório distribuidor de protestos do município da residência do vendedor. 5. A certidão negativa de tributos federais, que é expedida pela Receita Federal e pela PGFN. 6. A certidão negativa de tributos municipais, que é expedida pela Prefeitura Municipal. 7. A certidão negativa de contribuições previdenciárias expedidas pelo INSS. E 8. A certidão negativa de FGTS, que é expedida pela Caixa Econômica Federal. E por último, faça um contrato redigido por um profissional da advocacia,
Consulte um advogado porque é imprescindível em qualquer situação fazer um contrato com segurança. E depois lavre esse contrato através de uma escritura pública no cartório de notas para que ele se torne um documento público e possa formalizar a transferência do imóvel, porque isso é obrigatório para imóveis acima de 30 salários mínimos, conforme o artigo 108 do nosso Código Civil. Portanto, esses são os 8 cuidados que a gente tem que ter na hora da compra do imóvel rural e dentro dessa especificidade e da legislação que trata pontualmente o que vem a ser os imóveis rurais e quais as características que devem ter sobre esse imóvel. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde ao final. Tudo bem? Fez sentido aí para você esses cuidados para você comprar um imóvel rural? Então compartilhe com os amigos, deixe o seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau!